Bom, pessoal, a gente já falou vários assuntos relativos à radiografia panorâmica, né? E eu queria tocar num ponto que muitas pessoas me perguntam, que é sobre a distorção e ampliação e o controle de ampliação da radiografia panorâmica, né? Existiu aí, alguns anos atrás, alguns equipamentos panorâmicos que tinham um programa chamado de panorâmica para implante, né? Com suposta ampliação controlada. A gente tem que ficar bem atento à relação a esse tipo de informação e de abordagem, porque ela pode gerar alguns enganos que podem ser bastante incômodos na prática clínica, tá? Radiografia panorâmica, ela tem uma ampliação média conhecida, tá? E por que eu falo de ampliação média? Porque ao longo do arco, né, e ao longo das diferentes distâncias que eu tenho das regiões da mandíbula e da maxila em relação ao centro da camada de corte, que eu já falei para vocês no outro vídeo o que é, eu tenho padrões de ampliação diferentes. Então, quando um fabricante vem e fala que a panorâmica dele tem ampliação de X%, na verdade essa é uma ampliação média, né? A gente não pode generalizar e confiar nisso cegamente para fazer um planejamento de implante, por exemplo. E outra coisa que a gente também tem que entender é a diferença de distorção e ampliação. Ampliação é quando eu estou aumentando as dimensões de um determinado objeto, altura e largura, por exemplo, na mesma proporção nos seus dois eixos, né? Agora, quando eu aumento ou diminuo essa proporção, altura e largura, de maneira desigual, ou seja, eu aumentei mais a altura do que a largura, a gente vai ter um fenômeno chamado distorção de imagem. E aí vem a pergunta: radiografia panorâmica pode distorcer ou distorce a imagem do paciente? A resposta é sim, se ela não estiver posicionada corretamente, se o posicionamento do paciente não for feito corretamente. E aí, eu vou pedir para vocês verem o próximo vídeo, onde a gente vai falar de erros mais comuns, que vocês vão ver quais são esses erros de posicionamento que podem provocar alterações do tipo distorção na imagem, tá? Para você saber quando você não deve confiar num determinado padrão de imagem para fazer determinada avaliação clínica. Essa é uma informação super importante que vale a pena a gente ter em mente. Então, distorção, eu estou aumentando as proporções da imagem de maneira desigual, e ampliação, eu estou aumentando as proporções da imagem de maneira igual. Lembrem-se disso quando a gente for analisar as imagens e os erros mais comuns nos próximos vídeos.